verso 1 a 3. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Amém. Pode tomar assento. Hoje nós vamos falar sobre o tema temor ao Senhor. Porque estava meditando um pouco na palavra e veio esse texto, esse tema, e eu fui estudar um pouquinho e vi o quanto é importante nós temermos ao Senhor. Há muitas bênçãos provenientes do temor ao Senhor. O sábio Salomão, ele disse ao final da sua vida, depois de ter sido um homem mais sábio do mundo, onde todas as pessoas queriam ouvi-lo. Vinham pessoas de todos os lugares do mundo para ouvir o sábio Salomão, dono de uma riqueza. O reino de Israel, no seu tempo, atingiu todos os limites, conquistou todos os espaços. E esse sábio Salomão, ao final da sua vida, ele disse uma coisa, lá em Eclesiastes 12, 13. Ele disse assim: esta é a minha conclusão final. A gente sabe que o livro de Eclesiastes fala da vida, inúmeras situações, e ele conclui a sua conclusão, seu TCC final, a sua tese final. Ele diz o seguinte: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer. Irmãos, isso aqui é fundamental para a nossa vida cristã. Um homem inspirado por Deus, um homem que conheceu toda a ciência, um homem que tinha uma sabedoria como nunca houve. Ao final de tudo isso, ele disse essa pérola, de tudo que ele concluiu, de tudo que ele presenciou, de tudo que ele viu. Ele disse: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Esse é o resumo de tudo que o homem deve fazer. Nós vivemos em um mundo onde muito se fala em amor, não é verdade? Muito se fala em amor. Na verdade, tudo gira em nome do amor. No entanto, irmãos, nós nunca vimos tanta violência, tanto abandono, tanta ingratidão, ciúmes, rebeldias, desobediência entre os homens. O mundo vive um verdadeiro caos. Nós sentimos, há uma pressão muito grande. Às vezes eu fico um pouco ansioso, às vezes eu fico um pouco preocupado. Isso é normal, porque sou ser humano, e você também, em razão dessa opressão, porque o diabo não tem poder sobre nós, mas o diabo, com os seus demônios, ele de alguma forma tenta nos oprimir, tenta nos amedrontar. Agora, por que esse mundo está nesse caos? Por que esse mundo está vivendo essa perturbação toda? Justamente por falta de temor a Deus. Tá? E vocês vão ver por que razão.
Porque o temor a Deus é tão importante na nossa vida, é tão fundamental na vida do homem. Lá no Salmo 36, no verso 1, diz o seguinte: há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ou seja, os ímpios, os homens ímpios, há uma voz que os incita, que os induz a pecar, a errar, a se prostituir. E diz mais: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Os homens ímpios, eles não temem a Deus. Há um outro texto, seguido a isso, é no verso 2, diz o seguinte: porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Esses homens maus, ímpios, eles não têm temor de Deus porque eles acham que eles jamais serão incomodados. Sabe, irmãos, nós observamos o ser humano hoje achando que ele é o dono de tudo. Ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, ele pode roubar, ele pode matar, ele pode fazer todas as coisas, porque há uma impunidade, ele se sente protegido pela impunidade. Então, não há temor de Deus. Agora, o que eu estudando também descobri é que temer a Deus e amar a Deus são atitudes que se completam. São duas coisas inseparáveis. O mundo diz que tem muito amor. Tudo é amor, né? No ser humano hoje tudo é amor. Ele mata por amor. Ele é capaz de fazer qualquer coisa, maltrata, escraviza por amor. Só que amor sem temor não nos leva a lugar nenhum. Tá? Temer a Deus e amar a Deus são inseparáveis. O que tem acontecido hoje é que nós dizemos que amamos a Deus, todavia nós não o tememos. E por que o temor é tão importante? Tá? O amor é aquilo que nos faz obedecer a Deus. O amor nos leva a Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, a parte A, diz que porque o amor de Deus nos constrange, então nós somos constrangidos pelo amor de Deus. Agora, o temor de Deus é diferente. E por isso que ele se completa. Porque em Provérbios, escute o que diz lá em Provérbios, no capítulo 8, no verso 13. Diz o seguinte: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então, quando eu amo, eu fico constrangido por esse amor. Mas quando eu temo a Deus, eu me afasto do mal. Eu aborreço o mal. Eu abomino o mal. Ou seja, não adianta eu dizer que amo se eu não temo a Deus. Porque se eu não temo a Deus, eu posso até amar. Mas como eu não temo a Deus, eu não me afasto do mal. E eu não me afastando do mal, o que ocorre? Eu vou começando a ser dominado pelo mal.
eu vou começando a pecar. Porque se o temor de Deus me afasta do mal, e se eu não tenho esse temor no coração, eu vou me envolvendo pelo mal, o mal vai me envolvendo, e o que vai acontecer? O amor vai acabar. Vocês estão entendendo? Sabe quando o marido ou a esposa chega com o cônjuge e diz assim, a partir de hoje não dá mais, porque acabou o amor. Mas esse amor não acabou simplesmente porque a pessoa deixou de amar. Não, em algum tempo ela pode até amar, pode ter sido verdadeiro aquele amor, mas é porque ela não conciliou, é porque ela não amou ao seu esposo, amando a Deus e ao mesmo tempo temendo ao Senhor. Porque quando ela não teme ao Senhor, como eu disse, o mal vai tomando conta, o mal vai aprisionando. E aí, o que ocorre? Logicamente, o amor acaba. Tá? Mais um texto para comprovar o que eu estou falando. Provérbios 16, 6, diz assim, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Irmãos, se nós compreendêssemos, se nós entendêssemos como é importante nós temermos ao Senhor, quanto é importante nós dedicarmos temor ao nosso Deus, nós fugiríamos, nós seríamos protegidos do mal. Há mais um texto, Jó, um homem muito conhecido, um homem muito elogiado. O próprio Deus diz algo muito importante acerca dele. Jó 1,8 diz assim, e o Senhor disse a Satanás, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus. Nós nunca observamos esse temor, nós normalmente destacamos mais que ele é um homem íntegro e reto. Nós desprezamos um pouco esse texto que diz que ele teme a Deus e por ele temer a Deus, ele se desvia do mal. Olha a importância, olha o quanto é interessante que a gente realmente ame a Deus acima de tudo, mas nós possamos também temê-lo acima de tudo. Porque, às vezes, no nosso dia a dia, às vezes na nossa individualidade, quando nós não temos de dar satisfação para ninguém, nós cometemos pecado. E o pecado que nós cometemos é o pecado de não temer a Deus. Há uma palavra com relação às mulheres também nesse sentido. Olha só, mulheres, vocês que estão aqui, Provérbios 31:30, diz assim, enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Uma mulher será louvada não pelas suas qualidades, não pela sua beleza, mas uma mulher será louvada por temer a Deus. E o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Quando nós tememos a Deus, nós passamos a ser sábios. Por quê? Porque o mal não terá domínio sobre nós. Porque quando nós tememos a Deus, Deus nos protege do mal. Ele nos guarda do mal. E como consequência disso, nós não estaremos sujeitos ao pecado. Certo? Há um outro texto importante que fala sobre líderes, e líderes
de uma forma geral, líder familiar, líder espiritual, líder governamental. Neemias capítulo 5, verso 15 diz assim: mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram pão e vinho, além de 40 moedas de prata. E ele diz que até os seus servos dominavam sobre o povo. Olha a questão da dominação aqui, né? Tanto os líderes como os próprios servos, os próprios empregados, eles dominavam o povo. Aí Neemias diz uma coisa muito importante. É por isso que, para mim, Neemias é o maior líder espiritual do Velho Testamento. Eu gosto muito de Neemias. Moisés foi um grande líder, mas eu me identifico muito com Neemias. Aí ele diz o seguinte: eu, porém, não fiz assim. Eu não oprimi o povo, eu não me aproveitei do povo, eu não barganhei com o povo, eu não dominei o povo. Ele diz: eu, porém, não fiz assim por causa do temor a Deus. Olha que maravilha. Quando você vê um líder dominador, quando você vê um líder que se aproveita, ou um pai dominador que se aproveita, você percebe logo que essa pessoa não tem temor a Deus. Porque quando você tem temor a Deus, Deus te protege do mal, Deus te cerca com os seus anjos, e o mal não te alcança, o mal não nos alcança, e consequentemente nós podemos viver uma vida de integridade diante de Deus e diante dos homens. Para encerrar, 4 bênçãos resultados desse temor. Primeiro, provisão e prosperidade. Foi o texto que nós lemos. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. Salmo 112, verso 3. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Segundo ponto, e consequência do temor a Deus, que Ele ouve nossa oração e atende. Irmãos, é porque não dá para a gente ir bem devagarzinho, mastigando esses textos, mas olha, é muito importante esse texto. Está lá no Salmo 145, no verso 19, se você puder anotar e guardar, para você ver o quanto ele é importante. Ele diz assim, que Deus, Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Olha só, ou seja, a oração, o clamor dos que temem a Deus sempre são ouvidos. E claro, os que não temem a Deus, Deus não vai ouvir. Nem todo mundo Deus ouve, mas aqueles que temem a Deus, esses, a Bíblia diz que Deus os acode e os ouve e os atende. Que maravilha, né? E por fim, Salmo 112, verso 8, diz que a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Irmãos, isso aqui é muito importante. Todos nós temos família, todos nós temos uma geração. Se nós amamos a Deus e nós tememos ao Senhor, a nossa geração será poderosa na terra e se multiplicará. É interesse de Deus que a nossa geração seja multiplicada.
Agora, para que isso ocorra, para que isso aconteça, é necessário que nós temamos ao Senhor, que nós tenhamos um coração que tema ao Senhor. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitá-lo. Temer a Deus é honrá-lo. Temer a Deus é obedecê-lo. Porque quando nós fazemos isto, o diabo, ele foge de nós. O diabo não terá poder sobre as nossas vidas, porque quem teme ao Senhor, Deus livra do mal. Deus livra do mal. Como eu disse, se fala muito em amor, mas amor sem temor nada é. Assim como temer sem amar. Alguém que diz que teme, tem que amar. E alguém que diz que ama, tem que temer. Porque as duas coisas não dá para separar. Tá? Então, isso vale para todos os relacionamentos. Todos os relacionamentos. Se você quer proteger o teu relacionamento, você tem de amar o seu cônjuge, mas você tem de temer a Deus, porque é Ele que vai proteger, Ele que vai guardar de que o pecado não invada a tua vida. Porque se o pecado invadir a sua vida, o teu amor vai ser destruído, o teu amor vai acabar. O teu relacionamento vai acabar. Por quê? Porque falta amor, falta temor a Deus. Como eu disse, palavra breve, uma reflexão, mas nessa última palavra minha de ano, queridos, eu queria que você guardasse no coração isso. Tema a Deus, porque quando você teme a Deus, você é protegido do mal, porque quando você teme a Deus, Deus te guarda do pecado, e você não está sujeito a ser usado pelo nosso adversário, no sentido de causar dano, de causar males. Então, que a gente possa começar esse ano realmente amando a Deus e temendo a Ele de todo o nosso coração. Amém? Se coloque em pé.